exista a ideia na luta livre de que algumas estrelas não precisam de um título, todo lutador profissional sonha em ser campeão em algum momento da sua carreira. Simplesmente existe alguma coisa com esses títulos que valia do lutador aos fãs. Felizmente, existem muitos cinturões sendo disputados ao longo dos anos, por meio de várias empresas. Na WWE, seus títulos sempre foram considerados os mais prestigiados do que títulos de outras empresas. Isso não significa, no entanto, que a WWE não tenha reconhecido outros cinturões no passado. Na verdade, em algumas ocasiões, a WWE apresentou títulos em sua programação que nem mesmo pertenciam a eles. Impact Knockouts ou TNA Knockouts Championship. No Royal Rumble de 2022, depois de uma rápida parceria, Mickie James fez a sua presença na luta no Royal Rumble feminino, trajando o Impact Knockouts Championship. Isso causou um certo choque em todo mundo, porque a gente sabe muito bem que a WWE é uma empresa muito fechada e não costumava reconhecer um produto além do seu. Porém, depois que Triple H começou a ter mais poder dentro da WWE, essas coisas passaram a ser comuns, inclusive com comentaristas falando o nome de outras empresas e de outros cinturões sem problema algum. Agora em 2024 a gente teve um repeteco agora com Jordynne Grace. Atualmente, a TNA Knockouts Champion participou do Royal Rumble feminino, onde causou bastante impacto. Isso deixa aquela pergunta no ar, se a WWE pretende fazer mais parcerias com empresas do mundo inteiro. Esse momento foi definitivamente um chute naquele termo Forbidden Door. O UFC Championship. No seu início, o UFC estava muito longe de ser o fenômeno que é hoje. E naquela época eles não apresentavam nenhuma categoria de peso do jeito que é feito hoje. Ou seja, um lutador de peso pesado poderia lutar com um lutador de peso leve. Na época em que apareceu na programação da WWE, estava na cintura do perigoso lutador Dan Severn, conhecido como a Besta. Em 1998, Severn chegou à WWE ostentando não apenas o NWA World Championship, mas também vários outros cinturões, incluindo o cinturão do UFC. Já imaginou se hoje o cinturão do UFC aparecesse na programação da WWE? E talvez um dia isso possa acontecer, afinal de contas, a mesma empresa hoje que é dona do UFC é também dona da WWE. E depois do que a gente está vendo nos últimos anos, eu não descartaria essa possibilidade. NWA World Tag Team Championships. Em 1996, a WCW conquistou o mundo do wrestling com a storyline e o grupo NWO. A storyline se tornaria então um sucesso instantâneo. Tanto é verdade que alguns anos depois, a WWE tentou a sua variação. Infelizmente, a tentativa da WWE de invadir a NWA não rendeu os frutos que a empresa esperava. No entanto, eles apresentaram uma oportunidade de apresentar alguns cinturões da NWA na programação da WWE. Isso incluiu os títulos de tag team da NWA. Duplas como The Rock and Roll Express, The Headbangers e The New Midnight Express ganharam os títulos dentro da WWE, até eles desaparecerem da sua programação. NWA North American Heavyweight Championship. Ao decorrer de sua longa carreira, Jeff Jarrett teve um excelente desempenho como lutador. Por alguma razão, Jeff Jarrett ele era um imã de hit perante aos fãs. Era muito fácil odiar ele. Havia alguma coisa naquele personagem, naquela gimmick que ele tinha de Double J, que tornava ele intolerável. Ou seja, as pessoas odiavam ele, adoravam odiar ele. Depois que ele deixou a WWE para ir para a WCW em 96, Jarrett retornou à WWE só no final de 97. Pouco tempo depois de retornar, Jarrett foi lançado naquele ângulo de invasão da NWA. Como resultado, ele acabou ganhando o NWA North American Championship. Jarrett e Barry Windham seriam os únicos lutadores a conquistar esse título dentro da WWE, antes que ele desaparecesse por completo, junto com os títulos de tag team da NWA. ECW World Championship. Agora você deve estar pensando, peraí, em 2006, a ECW foi relançada pela WWE, então o título pertencia à WWE. E sim, a versão do título de 2006 em diante
pertenceu à WWE. Porém, todavia, entretanto, muita calma nessa hora, pequeno padawan. O que você não sabe é que o título da ECW ele apareceu na programação da WWE muito antes de 2006. Em uma estranha reviravolta no ano de 2000, um lutador da WWE venceu um lutador da WCW para ganhar o título mundial da ECW. É isso que você escutou, você não está ficando maluco, foi realmente isso que aconteceu. Esse ano foi um ano esquisito pacas. Aconteceu assim, a WWE enviou Taz para a ECW para derrotar o então campeão Mike Awesome e ganhar o título como se fosse um favor a Paul Heyman. Depois disso, Taz ele apareceria na WWE portando o ECW Championship em uma luta contra Triple H. Porém, infelizmente, o reinado de Taz não durou muito tempo. The Big Gold Belt, ou Grande Cinturão de Ouro. Talvez esse seja o exemplo mais conhecido de um cinturão que não era da WWE aparecendo na programação da WWE. E naquela época, a WWE era conhecida como WWF. Naquela época, o cinturão mundial da NWA era usado como seu título máximo na WCW. Foi então que em 91, Ric Flair, que era o atual campeão mundial da NWA, deixaria a WCW e levaria com ele o cinturão. A NWA então tiraria o título de Flair, mas como Flair nunca recebeu um depósito de segurança pelo cinturão, ele manteria o cinturão para si. Foi então que Ric Flair assinou com a WWF e levou consigo o tão cobiçado Big Gold Belt e se proclamaria o verdadeiro campeão mundial. A NWA então acabaria por tomar medidas legais contra a WWF, que não tinha mais nenhuma permissão para mostrar aquele cinturão em sua programação. Mas é muito legal saber que os dois maiores cinturões das duas principais companhias na época apareceram no mesmo programa da mesma empresa. É tipo hoje o cinturão mundial da AEW e o cinturão mundial da WWE aparecerem no mesmo show, foi basicamente isso. NWA Women's Championship. A situação com a reputação de The Fabulous Moolah tem sido complicada nos últimos anos, não foi nada agradável. Apesar de alguns fãs ainda terem muita consideração com ela, outros optam por acreditar que ela era uma abusadora, manipuladora que se aproveitava das garotas que ela treinava. E é aquilo, independente do que você acredita, não pode se negar que a Fabulous Moolah governou a luta livre feminina durante décadas. Um fato bem engraçado é que Fabulous Moolah, na época que ela era campeã da NWA, na época dos territórios, ela apareceu na programação da WWE, inclusive defendendo o título da NWA lá durante diversas ocasiões. Somente no ano de 1983, ela venderia o título para a WWE, que rebatizaria o título de WWF Women's Championship, Smoky Mountain Wrestling Tag Team Championships. Na época, a nova geração da WWF foi uma mistura de gimmicks horrendas, odiosas, bobas e muito estúpidas, fora um booking muito, mas muito questionável. No entanto, algumas coisas acabaram sendo interessantes durante esse período da história da WWE. E talvez uma das coisas mais interessantes que aconteceu foi a relação de trabalho da WWE com a Smoky Mountain Wrestling, de Jim Cornette. Cornette, que inicialmente tinha assinado o contrato para trabalhar na WWF como manager e mais tarde fazendo parte da equipe criativa, ele acabou fechando um acordo para apresentar à WWF alguns talentos da Smoky Mountain Wrestling. Isso levou à defesa dos títulos de tag team da Smoky Mountain Wrestling, não apenas na programação da WWF, mas em um grande pay-per-view, o Survivor Series de 1995. E foi naquela noite que os Heavenly Bodies derrotaram o Rock and Roll Express para ganhar os títulos. 10 Pounds of Gold, a versão original do título da NWA. Muitos fãs de luta livre estão familiarizados com a aparição de Ric Flair na WWF com o lendário Big Gold Belt.
Porém, muitos fãs desconhecem que o 10 Pounds of Gold, aquele cinturão original da NWA, também apareceu na WWF antes de Vince McMahon assumir o controle da WWF. A promoção tinha uma boa relação de trabalho com os territórios rivais. Isso significava que o campeão mundial da NWA aparecia ocasionalmente na WWF. Tanto o lendário Harley Race quanto o Ric Flair enfrentariam em momentos diferentes o campeão da WWF, Bob Backlund. Race foi até entrevistado por Vince McMahon para os programas sindicalizados da WWF, enquanto detinha o campeonato mundial da NWA. E como a gente já falou aqui, esse cinturão só foi aparecer novamente na WWF em 1998, quando Dan Severn o usou no ringue, junto com outros cinturões. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo sobre tudo isso que a gente passou pra vocês, beleza? E o mais importante, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!